Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo bem. Viemos trazer um texto aí para meditação, para que todos nós possamos crescermos na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Quando temos temor e obediência à palavra de Deus, conseguimos ser servos obedientes. Me lembro que tem um texto em Provérbios, capítulo 1, verso 7, que vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que possamos caminharmos na luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que ilumina os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Gostaria de estar deixando um texto aqui para a tua meditação, para a minha meditação também. Esse texto é um texto muito conhecido, onde muitos irmãos têm costumes de citar esse texto em algumas pregações, e a gente gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre esse texto. Se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versos 33. A palavra de Deus nos diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, cumprimento vocês novamente com a paz do Senhor. Gostaria de estar deixando uma pergunta e um ponto de interrogação no ar a respeito, dentro dessa quarentena, onde vocês têm passado mais o tempo de vocês, aonde vocês têm deixado o seu coração predominar, assim como o texto nos diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que possamos aí compreender que o reino de Deus nos trará paz, nos trará honra e glória, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E o tema da nossa mensagem, como vocês estão vendo aí na tela, é buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Será que temos buscado aí em primeiro lugar o reino de Deus? Então vamos falar mais um pouquinho sobre esse texto, onde Jesus dirige essa mensagem para os seus discípulos. O primeiro tema a ser abordado são prioridades. Irmãos, a gente temos costumes de primeiro fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Primeiro suprimos todas as nossas vontades para depois buscar a vontade de Deus. E creio eu que desta forma a gente não agradará a Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Você quer conhecer as pessoas que convivem ao seu redor? Basta você deixar elas falar. Muitos vão falar sobre futebol, esporte, enfim, vão falar de tudo, mas só não vão falar do mais necessário, que é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, espiritualmente falando. Amém? Também podemos aí entender que o primeiro tópico a ser abordado dentro desse texto aqui de Mateus 6,31 era os judeus. Os judeus eram pessoas orgulhosas. Deus de Israel se revelou para os judeus no Antigo Testamento, escolhendo Israel para ser um povo santo, um povo lavado e um povo remido. Mas Israel não compreendeu a mensagem do Evangelho. Vamos trazer para os dias de hoje, fazer uma aplicação bem simples. Os judeus eram pessoas orgulhosas a ponto de poder julgar as pessoas só de olhar. Existiam judeus que não suportavam passar perto dos gentios. Como vocês estão vendo aí, e quem não era judeu era considerado como pagãos, né? Portanto, que os judeus no tempo de Jesus vão dizer que Jesus não era o Messias, o prometido, assim como Isaías nos diz nos seus livros, em Isaías capítulo 60. Ok? Então a gente pode compreender aí também que comida e bebida, tudo isso é muito bom para a gente. Todos nós queremos sim ter uma refeição saudável,
Mas devemos compreender que a nossa vida vai muito mais além do que só comer e beber. Perante esse tempo que a gente tem passado de pandemia, isolamento social, devemos nos controlar, devemos também meditar na palavra de Deus, né? A nossa vida vai muito mais além do que um simples, né, churrasco. Enfim, essas coisas não são pecado, pelo contrário, essas coisas são muito boas, mas devemos ver qual que tem sido a nossa maior prioridade. E aqui, não saindo do tema da nossa mensagem, devemos compreender também que tudo aquilo que tira Deus de em primeiro lugar da nossa vida já entra como ídolo dentro do nosso coração. Às vezes, os nossos ídolos não são comidas, mas pode ser um carro, né? Onde a palavra de Deus vai citar um texto, não me lembro bem, não me recordo onde se encontra, mas o texto nos diz assim: uns adoram carros, outros adoram cavalos. Olha só para você ver aonde vai pessoas adorando as coisas terrenas, ok? Bom, a gente compreende também que devemos priorizar, né? O reino de Deus deve ser nossa maior prioridade. O reino de Deus, ele não é só comida e só bebida, mas o reino de Deus é justiça, igual o texto está nos tratando aqui em Mateus capítulo 6, versos 33. As nossas maiores necessidades, elas são providas quando colocamos os nossos joelhos no chão, quando oramos, quando clamamos o sangue de Jesus, para que tudo isso possa acontecer, conforme no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 1, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Devemos também aí dedicar o nosso tempo às sagradas escrituras, que são a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ilumina, ela é lâmpada e ela nos protege de muitas coisas, de cairmos até mesmo em erros doutrinários que, igual tem surgido muito esses últimos dias, falsos profetas com mensagens fora de todo o contexto bíblico, amém? Outro dia a gente volta a falar sobre esse assunto, mas como o texto nos diz que Mateus capítulo 6, versos 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus, aqui ele entra como pão da vida. Você tem se alimentado de Jesus? Você tem se dedicado ao reino de Deus? Você tem evangelizado as pessoas que estão ao seu redor? Então, nossa conversa sobre isso era sobre esse texto que eu gostaria de estar deixando frisado aqui para vocês, ok? Também para a gente poder compreender, quando Jesus estava no monte ensinando os seus discípulos a orarem, ele vai ensinar os seus discípulos a orarem. Questão quando ele vai dizer que Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, né? Ele vai tratar ali que seja feita a tua vontade. E a pergunta é, será que nós temos feito a vontade de Deus? Será que eu e você temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Em primeiro lugar, é muito simples, basta você um horário que você achar melhor, você fazer a sua meditação, crescer em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Amém? O texto lá em Mateus 6, 9 ao 10, ele vai tratar sobre isso aqui. Olha o que o texto fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então devemos entregar as nossas vontades para Deus, para que os planos de Deus se realizem na nossa vida conforme a vontade de Deus, não as nossas vontades. Amém, povo de Deus? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Igual eu disse, se a gente buscamos o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas vão acontecendo tudo naturalmente. Podemos perceber que quando temos uma vida em comunhão com Deus, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de culto, não digo agora porque não estamos tendo culto, porém
estamos percebendo aí como era gostoso a gente congregar com os nossos irmãos em Cristo. Mas no tempo de Deus tudo isso vai terminar para a glória de Deus. Então aqui ele fala, seja feita a tua vontade, que possamos deixar que a vontade de Deus seja feita, não a nós, mas coloque na mão de Deus e descanse. Coloque na mão de Deus e queira sair atropelando todas as coisas. Amém, povo de Deus? A gente estamos trazendo esse novo formato aqui de vídeo para todos vocês, ok? E só falando um pouquinho o contexto que eu acabei aí me esquecendo no começo da mensagem, os judeus, eles eram pessoas orgulhosas e soberbas, eles eram religiosos e extremos só porque eles foram um povo escolhido por Deus, receberam as leis de Moisés, que eram as leis de Deus, e eles tinham a Torá. Por isso, eles se sentiam melhor que a gente. Fazendo uma aplicação, trazendo para os dias de hoje, devemos compreender que o quê? Deus, ele capacita qualquer um de nós para cumprir com os teus propósitos. Amém? Já vimos aí alguns casos, né? Infelizmente, existem pessoas que, ao colocar um terno e a Bíblia debaixo do braço, vai se sentir melhor que os seus irmãos. Os judeus também não eram diferentes que essas pessoas. É por isso que não somos judeus, amém? Somos cristãos agradecidos pela obra de Cristo na cruz e compreendemos que vivemos na dependência de Jesus, pois somos dependentes. Necessitamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, morrer para este mundo e nascer para Cristo. Amém? Eu quero lhe agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui neste momento e que, se Deus permitir, em breve a gente traz mais vídeos desta maneira, com slides, ok? Para que possa ser mensagens que possam abençoar a sua vida. Não somente a sua vida, mas abençoar a minha vida também. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. E antes de terminar esse vídeo, devemos primeiramente buscar o reino de Deus, buscar por santidade, ok? Devemos nos santificarmos. É uma escada. Cada dia a gente podemos crescer, nos aproximar e cada vez mais imitarmos os passos de Cristo Jesus. Bom, irmão, Deus abençoe todos vocês, ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus. E valeu e até mais. Falou!